pro, pro meu público que é mais jovem, sabe? Porque eu tenho um público mais velho, mas eu tenho um público mais jovem. E eu digo, vocês precisam fazer isso. A partir da pré-adolescência, pelo menos, a adolescência, porque isso vai mudar completamente a vida de vocês, inclusive por causa da hostilidade típica desses ambientes. Você precisa aprender a lidar com hostilidade, com competição Sim. e com desconforto em um ambiente social. Isso vai te preparar e realmente vai ser muitíssimo importante, imprescindível, como uma espécie de treinamento para a vida comum, a vida real, sabe? Porque, inevitavelmente, tu vai ter que lidar com hostilidade, competição no mundo comum. E eu diria que esse período da adolescência é até mais crítico e mais difícil de lidar do que quando tu tá adulto. Porque tu tá psicologicamente muito mais estável, tu tá pré-estabelecido economicamente, socialmente, tu tem uma capacidade maior de modular as tuas dificuldades através inclusive, do teu background, né? Através da tua experiência que tu foi construindo. E durante a adolescência, durante a pré-adolescência, tu é muito mais inseguro, tu não tem autoconfiança, tu se importa com coisas muito bobas que tu não vai se importar depois que tu fica mais velho, inclusive com apelidos, com certas brincadeiras, com bullying, etc. É muito mais difícil. Teu psicológico é uma geleia, Mas é ali basicamente. que você forma a Exatamente, resiliência. exatamente. Porque na minha época de colégio tinha o corredor polonês. A minha sala era a última. Então, se eu chegasse atrasado, e eu tava sempre Corredor atrasado, polonês me passa uma ideia meio Segunda Guerra Mundial, assim. tipo assim, era muito a classe de exatas, era só homem. Então ficavam uns caras de um lado, outro do outro, você passava no meio. E aí era chute, soco, Sim, sim. você apanhava até Sim, dizer chega. sim. Assim, você vai criando, né, anticorpos, né? Anticorpos Pô, psicológicos. no colégio, assim, tava na quinta série, então eu pegava busão com a galera, eu vinha apanhando os caras da sexta, da sétima e da oitava, era hierarquia. Sim. Aí quando eu tava na sexta, eu podia bater em alguns caras da quinta, mas eu continuava apanhando do sétimo e da oitava, entendeu? Era essa a hierarquia que eu tinha. Então não tinha tempo fácil naquela época. Então, e por isso que eu digo pro pessoal que justamente é esse período que tu vai adquirindo resiliência, tu constrói isso nesse período e tu colhe os frutos depois de muito tempo, sabe? Tu planta nesse período e colhe depois. Inclusive, eu tava conversando com um guri outro dia, em que ele disse, mas eu não posso esperar pra viver a partir dos 30 anos. Eu disse pra ele, tu não vai viver a partir dos 30 anos. Você não vai ver nem nos 30. Não, na verdade, tu vai começar a colher os frutos de todo o teu background que tu teve até os 30, entendeu? Porque todo esse período anterior tu vai viver bastante, e muito. Só que vai ser um período de semeadura. Tu vai semear, aprender e adquirir muita experiência, informação, e aí tu vai conseguir modular e aproveitar um pouco mais dessa experiência anterior depois, quando tu estiver mais velho. Só que esse período crítico anterior, ele é imprescindível. Porque muitas pessoas que tentam atalhar ou evitar esse período crítico de sofrimento e de desconforto, vai chegar nos 30 e não vai ter nada. Essa pessoa, ela vai estar atrasada, entre aspas, no seu desenvolvimento cognitivo e social, inclusive também de lidar com situações hostis. Porque essa pessoa não passou por isso antes. E aí ela vai tentar, inclusive, se relacionar com pessoas que passaram por tudo isso e ela não vai conseguir. Os outros vão perceber que tem algo de diferente e de desajustado e inadequado para a idade dela. E simplesmente foi porque ela se recusou. Eu não sei se tu chegou a ver, recentemente saiu uma matéria do Fantástico com o Jonathan Haidt, que é um psicólogo que eu gosto bastante, e ele fala muito sobre essa geração, as últimas gerações que não têm passado por momentos de desconforto e de hostilidade social típico da infância e da adolescência. E um dos motivos ele atribui ao excesso de redes sociais e de videogames e de estarem o tempo todo em casa, sozinhos, isolados. E aí ele trouxe algo que eu achei muito interessante que eu não sabia. Os efeitos disso entre meninos e meninas é diferente. Enquanto as gurias, elas vão demonstrando cada vez mais cedo sinais de ansiedade e de depressão, elas ainda vão conseguir sair de casa, estudar, trabalhar e ter uma vida normal. Os guris não. Na verdade, eles ficam tão ansiosos e deprimidos quanto, mas eles ficam também viciados em pornografia e jogos online. E aí eles simplesmente não saem mais de casa. Aí eles vão estar com 30 anos, sem experiência social, sem estudo e sem experiência no trabalho. O alicerce começa nessa fase, adolescente. Então, o americano chama de geração snowflake. Porque além de ficar tudo isolado, e ainda tem a superproteção dos pais. Que não deixa nada chegar.
E aí a pessoa não cria o alicerce, mas literalmente ela não cria calo. E a vida não é fácil, a vida não é essa alegria que os pais costumam plantar pra gente. Eu fui descobrir depois de uma certa idade que, não, tudo vai dar certo. Não, nada vai dar certo. Na O verdade, normal é dar errado. Exato, a maioria das coisas tendem a dar errado. O anormal, dá certo. o anormal é dar certo. Exato. Não, então não é assim, não, tudo vai dar certo. Não, não vai dar certo. Se tivesse me avisado antes, seria sido mais fácil a minha vida, entendeu? Tipo assim, então, pô, deu errado. Então, o brasileiro fala muito isso. Deu errado, então não era pra dar certo. Não, tenta de novo. A vida é assim, exato. Tenta de novo. Então não cai nessa de que, não era pra dar certo. Não, o erro faz parte do acerto. Você precisa persistir, precisa ser resiliente. Pra ser resiliente, você precisa ser resistente à dor, ao sofrimento. Exato. Não tem outra, você precisa de calo de vida. Senão você não chega nos 30 anos. Mas cheguei nos 30 anos, não sou bem sucedido. Você é o resto da humanidade. Com a maioria das pessoas. Assim, então assim, a exceção é que é muito bem sucedido aos 30 anos. E do jeito que a coisa está muito rápida, hoje, o bem sucedido de hoje, amanhã já mudou, já não é mais aquilo. É Então você tem que estar sempre. Estava falando com a Giovana, né? Que minha parceira era sócia. Falei, Giovana, você viu o Véu 3 tal, não sei o quê? Ela falou, a vida da Marisa Maiô, que virou febre, né? Sim. Já tá até com patrocínio. Falei, como? Faz 20 dias, ela já tem que ter patrocínio. Tem patrocínio da... Tem, estão anunciando nesse negócio. Marisa Maiô, eu não tô acreditando nisso. E ela falou, tô me sentindo na pré-história agora, né? Em 20 dias lançaram o bagulho, já fizeram. Eu não acredito nisso. Eu tô em choque. Então você falou assim, meu Deus. Alguém segura esse relógio, alguém segura isso aqui. E eu que não tenho patrocínio, faz 12 anos que tô na internet. Vamos conversar sobre... Ô, louco! Vamos hoje. Conversar. Mas assim, voltando sobre essa questão que tu disse dos pais superprotetores, o Jonathan Haidt fala sobre isso também. Porque hoje em dia os pais dificilmente deixam os filhos brincarem sozinhos sem a monitoria deles, entendeu? Então, no nosso período, a gente ia pra brincar na rua e nós brincávamos sozinhos lá, né? Então, a gente ficava jogando caçador e pega-pega, bicho duro e 3 cortes e vôlei, ou senão guerra de bexiga, d'água, esse tipo de coisa. Era muito divertido no verão, principalmente. Nossa, era muito legal. Então, isso que era o normal e também saudável. E aí, os pais hoje, eles estão obsessivamente preocupados com a segurança dos filhos. Então ele pode ser abusado, ele pode apanhar, ele pode ser vítima de bullying, ele pode ser sequestrado, ele pode ser morto, ele pode ser atropelado. Eu andava de bicicleta também, descendo a rua, um asfalto terrível, assim. E eu saía sem as mãos, às vezes eu caía, claro, mas dificilmente, e algumas vezes eu quase fui atropelada, realmente. E mesmo assim, é saudável, né, passar por esse processo, esse período. Inclusive porque também ensina com que as crianças, elas aprendam a modular os próprios conflitos e as adversidades. Não necessariamente recorrer aos pais para resolver todos os problemas que elas têm. Porque isso também, infelizmente, acaba desenvolvendo nelas um senso de pouca autoeficácia, de que elas não têm capacidade de resolver os problemas delas. Ou seja, elas se tornam mais inseguras. Sim. Entendeu? Então, o ideal é que essas crianças, elas aprendam a brincar sozinhas, sem a monitoria e a presença dos pais em volta delas. Deixe que as crianças brinquem e resolvam os problemas delas. Exato. E as hierarquias delas, as hostilidades delas sozinhas entre si. Você ouviu falar que essa geração Z tá levando pai e mãe em entrevista de emprego? Mano, eu ouvi falar disso. Aí, tipo... É absurdo. Cara, absurdo. Na minha casa, o acordo que eu tinha assim, se chegasse chorando e falar que apanhou, eu apanhava de novo. O bullying começava em casa. Eu gostaria de ter recebido esse conselho, porque os meus pais eram muito pacifistas, então eu tinha que segurar o bullying sozinha, entendeu? Tipo, sozinha. Eu não era acolhida em casa e eu também não podia reagir na rua. Porque eu era fisicamente capaz, assim, eu sou meio violenta, entendeu? Eu poderia ter me defendido, mas eu não podia. Nunca é tarde. Então, eu cheguei a compensar em alguns momentos. Depois de velha. Então tá aqui, tá tudo certo, tá tudo certo. Eu sou boa de briga, eu acho. Mas assim, em relação a conseguir ser bem estimulado, esse é um outro problema realmente, porque os pais, eles tentam resolver esses conflitos, tanto psicológicos, ou se não, proteger com que os filhos não vivam esses problemas psicológicos. E aí depois eles vão ficando mais velhos e a ansiedade vai crescendo, e aí eles percebem que eles não conseguiram resolver, muito pelo contrário, deu errado. E aí eles se sentem extremamente vitimizados, entendeu? Do tipo, tem algo especialmente errado comigo,
tem algo errado com a minha aparência, algo errado com a minha inteligência, com o meu comportamento em um sentido geral, e eles simplesmente desistem. E eu já tô há algum tempo fazendo o possível para estimular com que as pessoas acreditem. Sim, tu vai ser humilhado, tu vai ser constrangido, tu vai enfiar os pés pelas mãos, tu vai ser rejeitado, mas não existe outra alternativa. E tá tudo certo. Exatamente. Isso Aí é não que te tá tudo define. certo. Exatamente. Isso Não é não que te tá define. errado com Ah. você. Uhum. Não, tá certo. Porque é isso que vai te definir, é isso que vai te ensinar, que vai aprender. No Faz caso, parte do processo. eu digo que não te define no sentido de que tu teve um fracasso. Isso não define a sua vida inteira. Mesmo porque você Entendeu? não vai ter um fracasso na sua vida, você vai ter vários. Vários! Praticamente quase todos. Então assim, tá tudo certo. Ah, deu errado, tá tudo certo. A hora que der certo, fala, aí sim, entendeu? Nossa, finalmente, não é mesmo? Pô, quantas coisas você teve que fazer pra uma dar certo? E estão falando de anos de tentativa, erro, né? Então. Eu acho que também tem o fator viés, né, das redes sociais. Porque quando a gente vê uma pessoa, muitas vezes, fazendo sucesso, dá uma falsa impressão que aquela pessoa começou a fazer sucesso da noite pro dia. E poucos Depende. casos são assim. Depende. Tem esses casos. Se for fazer dancinha ridícula, a chance é maior. Claro, mas é que assim, Não façam dancinha ridícula na internet. Mas é que veja que isso é causado pelo viés de disponibilidade. Então, nós temos uma tendência humana de que, à medida da facilidade que a gente lembra de algumas coisas, mais fácil a gente tende a acreditar que aquilo acontece e mais fácil a gente tende a acreditar que, como eu poderia dizer, a gente tem uma percepção de que é muito mais fácil de acontecer do que realmente acontece. Então, muitas vezes, essas pessoas que fazem sucesso no TikTok, elas têm uma competitividade do mercado muito maior do que a gente pensa, certo? Então, assim, são poucas pessoas que realmente ficam famosas, são poucas pessoas que conseguem ganhar um dinheiro por causa disso, um grupo menor ainda que consegue sustentar e um grupo menor ainda que realmente consegue ficar rico através disso. Você falou uma coisa assim, tem muita gente que tá aparentando muito na internet, tá Sim. quebradaço. Sim. Tem dinheiro, tá dando golpe, não tá pagando ninguém. E também tem a questão de que não é porque tu tem números que tu consegue converter em vendas, né? Isso, porque você compra números, né? E a questão é, mas mesmo que tu não compre, ainda assim não significa necessariamente que tu vai converter isso. Exato. Então, às vezes a pessoa ela é muito famosa, ela tem, meu Deus do céu, uma multidão de pessoas seguindo, mas ela não consegue realmente sustentar, ela não consegue realmente fechar um patrocínio, enfim, é muito mais difícil do que parece. E isso acaba enviesando os consumidores, os usuários das redes sociais. Eles acreditam que porque eles não estão ricos iguais àqueles influenciadores, é porque tem algo de errado com eles, ou porque todo mundo consegue menos eles. Mas, na verdade, a maioria das pessoas está tentando igualmente como eles, e são poucas as pessoas que realmente conseguem ter sucesso fazendo as mesmas coisas, até porque o mercado está muito saturado. Depende de sorte, depende de investimento, depende de resiliência, depende de contato, depende de um monte de coisa, sabe? Então, o sujeito ele acaba ficando angustiado e ansioso, amargo, frustrado, por causa de uma distorção de realidade que ele construiu ali por causa das redes sociais. Entendeu? Ah, todo mundo consegue, todo mundo é rico, todo mundo é bem-sucedido, mas a realidade não é assim. O que eles mostram na internet não é a realidade. Sim, sim. Tem de influenciador que vai para Dubai, fica um dia, tira 250 mil fotos para falar que foi. Então, isso eu sei, porque tenho amigos da aviação, tudo. Aluga o avião no hangar só para tirar foto e falar que tá no avião executivo. Então, assim, você tem muita, a famosa fake net, né? Porque, a grande maioria, e uma coisa que eu posso dizer para as pessoas, assim, use a internet como ferramenta e não como fim. É um meio, mas não é o fim. É verdade. Porque, via de regra, você vai usar para vender seu produto, vender um infoproduto. Para propagar o que tu tem, né? De repente você faz um curso legal, você aprende uma aptidão. Então, você pode também usar essa ferramenta. Mas você viver exclusivamente é muito mais complicado. E aí você precisa ser muito dedicado, ser um expoente daquilo que você está fazendo, para não fazer mais do mesmo, porque se for fazer mais do mesmo, né, não vai dar muito certo. Fala a verdade. Tu tá procrastinando, né? Não consegue se concentrar, terminar as suas tarefas. Há anos tentando aprender uma língua e não consegue chegar lá. Sorte a nossa, os caóticos, preguiçosos, desorganizados, que a neurociência e a psicologia avançaram muito nos últimos 50 anos nos estudos
sobre os métodos de como nós podemos ser mais produtivos, capazes de finalizar tarefas e também encontrando um propósito na vida. E sim, eu sei como eu posso te ajudar. Mas não é qualquer tipo de ajuda não, viu? Na verdade, é um acesso às melhores técnicas de estudos baseadas em evidências. Acesse agora mesmo. Técnicas de estudos baseadas em evidências. E atenção, se tu não gostar do curso, tu pode pedir o dinheiro de volta. Exatamente isso, sem nenhum tipo de desculpa. Clique no link e aprenda o que tu deveria ter aprendido há muito tempo. Como aprender?